Porque tem todo o processo também de libertação, né? Não é Tem. simples assim, você se vestiu algum tipo de droga ou substância. Não, assim, tem gente que eu já vi, Matheus, o que acontece? A pessoa, quando ela aceita Cristo, cara, em uma semana, tá limpa, liberta. Mas não é com todo mundo. Não é com todo mundo, não é uma regra assim para todos, né? Tem gente que demora 1 ano, 6 meses. Eu mesmo demorei 1 ano, tive minhas recaídas, mesmo tomando remédio, né? Ia, voltava. Estava tendo minhas recaídas, pessoas assim. Então, assim, mas tem gente que em uma semana liberta de tudo, tal, consegue, né? Então, assim, aí as pessoas acham que é fácil, né? Sim. Principalmente nos dias de hoje, acham que é fácil. Sim. Né? E hoje viver com Deus é fácil. Por quê? Por causa dessa hipergraça. Porque só fala de Deus é amor, mas esquece de falar que Deus é justiça. Sim. Esquece de, né, as igrejas hoje que da acontece. Lei da semeadura. Sim, esquece de falar que a Bíblia fala de renúncia, obedecer, né, os mandamentos, a vontade de Deus. Né? E eles acham que a vontade de Deus é você levar uma vida de qualquer jeito. Não, é uma vida de renúncia. Tirar o seu próprio desejo, né, para viver as vontades de Deus. E a vontade de Deus é o quê? Que seus filhos sejam santos. E muitas vezes o desejo ou qualquer outra coisa vai persistir a vida toda. Sim, isso é normal, né? Por isso que eu amo a nossa doutrina, né? A nossa doutrina, ela é sensacional. Cada vez que cada dia que passa, cada ano que passa, eu me apaixono mais pela Igreja de Nazareno, né? Não criticando outras denominações, outras religiões, não. Mas a Igreja de Nazareno, a doutrina nossa, cara, ela ensina algo muito interessante. Para você entrar no céu, você tem que ter uma vida de santidade, certo? Uma vida de santidade. Mas assim, a nossa doutrina armínio-wesleyana, quando ela vai ensinar que a gente aceita Jesus Cristo, e ali, na primeira obra da graça, tem conversão inicial, a gente vai falar de um processo que tem ali, uma vida contínua, que o Espírito Santo vai trabalhando, tirando aquelas coisas que não agradam a Deus. Sim. Então você começa a buscar mais a Deus, vai buscando a Deus, vai se consagrando, vai lendo a Bíblia, orando, jejuando, até você ser batizado, purificado o coração, batizado com o Espírito Santo. Ali você tem uma vida contínua. Só que o que acontece? A nossa doutrina ela fala algo muito interessante. Não é porque você foi batizado com o Espírito Santo, você não peca mais. Sim. Porque ainda a nossa carne, né, o pecado original, ainda ele é inclinado os desejos da carne, para as vontades. Sim. É por isso que o Paulo vai falar, né, que é a luta do Espírito Santo, né, a luta do Espírito com a carne. Sim. E a gente tem que alimentar mais o Espírito. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 17 anos, eu acho. E aí cometi muitos erros depois e fiquei me perguntando, pra que Deus me batizou com o Espírito Santo se eu já fiz tudo errado aqui, ó, sei lá, uma semana, um mês depois, sei lá. Não, tem que tomar, por quê? A gente toma cuidado, a nossa doutrina ela ensina algo muito interessante. Porque né? A sensação na hora que tipo, nossa, agora nunca mais eu vou fazer nada de errado. Não é assim, a gente não deve. Né? A gente tem que lutar todos os dias com a tentação. Paulo fala mesmo isso, né? Fugir da aparência do mal, lutar, alimentar o espírito, né? Ele vai falar, né? Quem você está alimentando mais é o espírito ou é a carne, né? Aí eu acho até engraçado quando a pessoa fala, minha carne foi fraca quando peca, né? Aí eu olho e falo, não, sua carne foi fraca, sua carne foi forte. Você alimentou a carne. Verdade. Agora, quando você alimenta o espírito, a sua carne é fraca, ela não tem força. Né? E aí isso é interessante porque quando a nossa doutrina fala do Espírito Santo, na conversão inicial, o Espírito Santo é entre nós, mas ainda só tirou o que ali? O pecado. Né? Ali o pecado ainda fica lutando. Mas quando a gente é batizado com o Espírito Santo, a gente tem um domínio, né? Tirado o poder do pecado de nós. O Espírito Santo que tem poder, a gente tem esse domínio, né? Para a gente estar lutando contra a carne, a gente consegue falar não para a vontade da carne, não para as coisas desse mundo, porque a gente tem o Espírito Santo que nos ajuda, que nos fortalece. Sim. Né? Aí até a gente estava conversando ontem com os adolescentes, né? E na escola dominical, é possível uma pessoa batizar com o Espírito Santo pecar? Né? Aí uns, não é. Então tem aquela, né? Mas quando a gente pega a nossa doutrina, ela fala, é possível. Né? Por causa que a nossa carne é inclinada. Mas, quando a gente tem o Espírito Santo, fica difícil. Porque se a gente está alimentando o Espírito todo dia... Tem paz, né? Hã? Não tem paz. Não, paz não tem. O diabo vai estar ali todo, né? A Bíblia mesmo fala que o diabo está ao nosso redor como um leão, tentando nos tragar, né? De qualquer maneira. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, a gente consegue, né? A gente consegue falar não. Isso que é o importante. Então, se você alimenta... Que, às vezes até quando... Vamos supor, você tem o Espírito Santo, mas cometeu um pecado. Você não vai ter paz. Não. Você não vai, né? Você não vai ter, porque ali você vai falar, meu Deus, o que eu fiz?
Por que isso, né? Mas a partir do momento que você peca, né, ou erra, que nem a nossa denominação fala de erro e pecados, né? Isso que é interessante, quando você erra e quando você peca. Pecar é quando você sabe o que você está fazendo. O erro é quando você faz involuntariamente, né? Fala, oh Deus, errei, me perdoa. Agora, pecado não, pecado é quando você sabe que é errado, vai lá, começa a falar, não, é pecado, mas eu vou lá e vou fazer mesmo assim. Né? Então, aí você fala, opa, e aí? Mas aí tem o Espírito Santo que nos ajuda. E às vezes você começa a criar exceções pro pecado e quando você vê aquilo que você fala, eu tô no controle, aí você perde o controle, porque você vai abrindo exceções e daqui a pouco você vê que está sendo dominado por aquilo. O que acontece, que eu vejo muito hoje, Matheus, né, as pessoas quando é batizado com o Espírito Santo, parece que ela fala, não, agora eu tenho um superpoder. Exatamente. Né? Sensação. A sensação, não. Eu consigo tudo. Que o pastor falou, He-Man. He-Man, que ele falou, eu tenho a força, né? E é o que acontece, que nem a gente falou aqui, da hipergraça. As pessoas sobem em cima de um púlpito e falam, não, você consegue sua própria força agora. Não, você consegue vencer. Você nasceu para ser cabeça, não cauda. Você é mais que vencedor. E, quer dizer, são essas coisas, porque a motivação que tem os púlpitos hoje para a pessoa. Esquecendo que quem te dá força para vencer é Deus, que quem vai lutar com você é Deus, quem está contigo é Deus. E eu acho que tem que ser uma transformação de dentro para fora. Porque às vezes até não apareceu para as outras pessoas verem, mas está tendo uma transformação interior. Sim. Porque não consegue usar uma máscara 24 horas. Não. Você viu aquele meme que eu te mandei lá? O pastor tá me seguindo no Instagram. Agora eu vou postar que eu tô lendo a Bíblia. Eu tô lendo a Bíblia, orando. E porque não te dá uma constância, né? Não, daqui a pouco você começa a pensar, tipo, por que eu tô fazendo isso? Não tem sentido nenhum, tá mudando minha vida em nada. Só tô aparecendo pro pastor que eu sou crentão, etc. Sim. Mas aqui no meu particular, minha vida tá uma desgraça. Sim, e é o que acontece com muitos, né? Que nem eu falo muito, como eu, pastor de jovens, eu prego muito para eles, falo sobre isso. Vocês não tem que mostrar para mim, ou pro pastor Humberto, ou para qualquer outro tipo de líder aqui, que você é crente, você tem que mostrar para Deus. Porque aqui dentro da igreja eu tô vendo suas atitudes, mas lá fora eu não tô vendo. Né? Na escola eu não tô vendo, na faculdade eu não tô vendo, no seu quarto eu não tô vendo, Deus está vendo. Não adianta então você postar um versículo da Bíblia, ali 5 segundos, 1 minuto, postou. Mas e o resto do dia? Como que tá? Então assim, é fácil ser crente dentro da igreja. Sim. Né? Que nem o pastor Humberto fala, cristão, né? Crente até o diabo é. Né? Mas ser cristão, né? Fora da igreja. Então eu bato muito na tecla com o Jó sobre isso. Porque é fácil a gente querer ser cristão, mas como ser cristão? Obedecendo a Deus. Né? Mas a todo momento ser cristão. Sim. Ser igreja a todo momento. Né? Eu falei no último encontro que eu tive com 25+, com os jovens 25+, eu falei para eles, a gente tem que ser igreja não dentro da igreja. Porque o pessoal acha que a igreja é as 4 paredes. Não, a igreja somos nós. Sim. Né? Então, onde a gente estiver, a igreja vai estar também. Já que a gente somos considerados igreja, a noiva, né, de Cristo. Então, quer dizer, estamos no trabalho, somos a igreja. Estamos na faculdade, somos a igreja. Estamos em casa, somos a igreja. E às vezes acho que não entra na nossa cabeça, porque a gente tem uma noção de início, meio e fim, não de eternidade. A gente não consegue nem imaginar que, daqui 1 bilhão de anos eu ainda vou, dependendo se eu estiver no inferno ou no céu, eu ainda vou estar existindo. A gente não tem essa noção de que aqui é extremamente passageiro. Queria te agradecer por ter ficado até aqui. Se você gostou, compartilha, se inscreve nesse canal, apoia esse canal pelo QR Code que vai estar aqui em algum lugar que eu ainda não sei onde eu vou pôr. E obrigado.